Olá, meus queridos alunos, com alegria encontro vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos para mais uma videoaula, falando hoje a respeito da alienação e da ideologia. Na verdade, é uma continuação da nossa aula anterior, em que nós tratamos da alienação na esfera do trabalho, na qual nós evidenciamos principalmente o filósofo e o sociólogo Karl Marx. A alienação, segundo o termo, conceito, né, de origem latina, vem de alienare, que significa pertencer a outro, né, significa transformar em alheio, atribuir ao outro o que é próprio de alguma coisa, né, tornar alheio, ou fazer com que essa pessoa perca propriamente a sua identidade, o seu sentido. Então, a alienação, ela, quando deriva de alienare, ela tem algumas versões. Todas elas coincidem na estrutura de que você perde o seu processo de autonomia, né? O indivíduo deixa de ter essa autonomia. Ele perde a autonomia crítica, ele perde a autonomia jurídica, ele não se governa, ele permite que outro ou outras pessoas, ou que grupos, ou que a própria mídia, que as redes sociais, lhe governe, né? Por isso, evidenciado na chargezinha aqui do lado, o indivíduo como marionete, né? O braço da TV, o braço da mídia, que o manipula, que o conduz, né? Em algumas circunstâncias, na sala de aula, ainda em momentos presenciais, nós já tivemos, né, aqueles que já foram meus alunos, nós já tivemos a oportunidade de discutir a ideologia e, com certeza, falamos também da alienação. E nessas aulas era possível a gente perceber que a alienação e quando o braço da mídia governa o indivíduo, é possível que a gente perceba que nós vamos formando a opinião, que é a opinião construída pelo grupo midiático, né? Vamos pegar o exemplo da corrupção, né? Qual é o modelo ou o conceito de corrupção que o brasileiro se formou nos últimos 4, 5 anos, não é? Então, é um modelo de corrupção que não é um modelo claro de corrupção, é um modelo conduzido, é um modelo construído, né? E as pessoas não têm a percepção clara de que a corrupção envolve vários exemplos e vários mecanismos, né? As pessoas criticam o partido X, que é corrupto, mas as pessoas não conseguem perceber que muitas das vezes a atitude delas próprias também são marcadas, são eivadas de corrupção, como, por exemplo, parar em fila dupla no trânsito, como comprar um recibo falso para declarar imposto de renda e pagar menos imposto, como apresentar um atestado falso para poder fazer uma prova ou fazer um trabalho em segunda chamada. E isso são práticas corriqueiras, infelizmente, no Brasil. Mas, no entanto, as pessoas têm uma opinião formada através da mídia a respeito do tema da corrupção. Assim, também nós temos opiniões formadas a partir do tema violência, né? E todas essas opiniões, para nós que somos estudiosos da área de humanas, sobretudo da segurança pública, como é o meu caso, eu percebo como que esses conceitos foram construídos e a maneira como eles são perniciosos, né, na mente das pessoas, que conduzem elas a um discurso pronto, um discurso programado, a um discurso sem senso crítico, que simplesmente vai reproduzir uma versão midiática da qual esconde outras modalidades de corrupção, né, inclusive de grupos políticos, né? Eu evidencio o grupo político X como corrupto, mas eu não consigo perceber que o grupo Y, Z, às vezes aquele mesmo que eu defendo e votei, também é marcado por processos de corrupção. Mas essa leitura eu não faço,
porque é a mídia que faz com que eu enxergue essa versão de corrupção. Então, isso é claro que a alienação domina, que a alienação governa, que a alienação incita, que a alienação tira o ser humano das suas próprias convicções críticas, jurídicas, né, e políticas, fazendo com que o indivíduo seja nitidamente manipulado por esse braço ideológico carregado nas redes sociais, carregado nas fake news, carregado através da condução, né, de campanhas jornalísticas pró ou a favor de determinados temas. Tá? Isso é importante que vocês, meus alunos, percebam com senso crítico, porque não teria sentido estudarmos a sociologia, a cultura contemporânea, a filosofia, a antropologia, as ciências críticas como a história e a geografia, se não fizéssemos essa leitura, essa análise social. Então, as outras designações, né, do termo alienação. A palavra alienação em direito, ela designa transferência de propriedade, né, para outra pessoa. Então, nós costumamos dizer, olha, os bens do devedor foram alienados, quer dizer, os bens do devedor foram vendidos ou foram tomados como garantia, né? Ou é comum também a gente escutar alguém que fala assim: ah, eu comprei um carro à prestação e esse carro, como eu ainda não terminei de pagar, está alienado ao banco X. Então, quer dizer que está alienado ao banco X, juridicamente, em direito, essa palavra alienação deriva que esse carro ainda é de propriedade do banco, do qual eu ainda pago as parcelas do meu carro, tá certo? Então, no sentido do direito, no sentido jurídico, a palavra alienação significa a transferência de propriedade para uma outra pessoa, ou essa propriedade ainda está nas mãos de uma outra pessoa, seja física ou jurídica, e eu só vou tomar essa propriedade jurídica para mim a partir do momento que eu concluir as prestações, no caso de um veículo, de uma moto, de um apartamento que está alienado e eu pago em parcelas, tá? A palavra alienação em psicologia refere ao estado patológico, ao estado doentio, né, do indivíduo que se tornou alheio a si próprio, né? É aquele indivíduo que é estranho a si mesmo, né? Que ele não tem contato consigo mesmo, ele não reconhece a si mesmo, né? Ele vive uma total ausência social e é daí que vem a palavra alienação, né? A alienação, então, no sentido social, político, significa que nós não pertencemos a nós mesmos, que nós não enxergamos a versão senão aquela ditada pela mídia, pelas ideologias e pelos grupos sociais que circulam, inclusive com diversas fake news, né? Espalham diversas fake news na mídia, e é exatamente essas fake news que agora são temas aí, né, da CPI, exatamente mostrando, demonstrando o quanto elas são perniciosas, conduzindo ações, conduzindo o senso crítico, entre aspas, de pessoas a fazer uma análise conforme aqueles que impõem notícias falsas ou impõem mecanismos ideológicos fraudulentos para confundir, para enganar, para distrair ou de propósito para levar os indivíduos a erro, a equívoco, percebendo a condução construída, a falácia construída pela mídia ou pelas fake news e não percebendo a realidade com a clareza que todos nós deveríamos perceber, né? A alienação no direito significa que a transferência de propriedade a outra pessoa, e em psicologia a palavra alienação significa um estado patológico, um estado de doença, né? Em que o indivíduo tornou alheio a tudo, até a ele mesmo, né? É como a gente fala, o indivíduo é tantã, essa pessoa está fora de si. É exatamente o sentido da alienação. Aqui nós temos uma chargezinha também interessante, olha, em que o indivíduo, o senhor de óculos, ele manipula, né, os bonequinhos no sistema social
ao seu bel prazer, como se manipula uma peça de xadrez ou uma peça de dama, não é? Então ele pensa e ele vai dispondo os bonequinhos dentro de um sistema social de acordo com a sua conveniência e do seu interesse. É exatamente isso que acontece com os indivíduos que não se percebem no meio social, indivíduos que se deixam conduzir por fake news, por mentiras, por ideologias político-partidárias, que destrói a imagem do rival, que constrói uma ideia de líder, de mito, de símbolo, que é também fraudulento. É exatamente em razão dessas concepções que nós vamos observar o senhor de óculos que está manipulando os indivíduos de acordo com o seu interesse e o seu objetivo social. Está aqui, né? Ele manipula o indivíduo executivo ali engravatadinho, né, dentro do sistema econômico, sistema social, empresarial, industrial, né, mostrando que o sistema é totalmente manipulado por um braço, seja ele econômico, seja ele dominante, seja ele midiático, mas sempre há um interesse maior dominante que vai governando e vai ditando o comportamento social. A palavra alienação, olha, na linguagem filosófica contemporânea, corresponde a esse processo pelo qual os atos de uma pessoa ou de várias pessoas são dirigidos, são influenciados, né, por outras pessoas, transforma então uma força estranha, né, que coloca em posição superior e contrária a quem a produziu. Então, nessa acepção, nessa percepção do conceito filosófico, entra mais uma vez aí o filósofo e sociólogo Karl Marx, né? O Marx, quando ele fala da alienação, ele fala nesse sentido, né? Que a alienação é quando ela esconde essa realidade, que a alienação transforma, é uma força estranha, é um braço, como aqui na charge, olha, né? Mais uma vez o indivíduo aqui, uma marionete de um braço social, econômico, dominante, político, né? Que domina o conjunto social, que dominam o pensamento e as atitudes dos indivíduos na sociedade, formando nelas opiniões sobre temas e, na grande parte, opiniões distorcidas, opiniões não verdadeiras, né? Leituras simplistas ou lacunar, né? A respeito de temas sociais, permitindo que os indivíduos não se percebam, que os indivíduos fiquem alheio ao cerne, ao miolo, à essência dos temas e que a gente fique simplesmente na aparência. Esse é o sentido filosófico dado por Karl Marx para o termo alienação. Alienação do trabalho, olha, o que nós já falamos na aula anterior, né, no tema anterior ligado à questão da alienação, né? Quem não participou dessa aula pode recorrer lá no canal e pegar a alienação na esfera do trabalho, alienação 1, tá bom? Essa aula está lá disponível, né? E a apropriação do objeto aparece então como alienação a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, ou capital. Então, aqui nós vamos perceber dois indivíduos, né, nitidamente dentro do sistema fordista, que é aquele que dispõe a produção em escala, né, numa linha, numa esteira, e há uma produção em larga escala, produzido numa linha de montagem, e aí um indivíduo fala para o outro: amanhã eu me aposento, sabe o que eu vou fazer quando caminhar até o final dessa linha e descobrir que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Quer dizer, o indivíduo está 30 anos ali trabalhando e ele não sabe o que, que acontece lá na ponta da linha de montagem, né? Então, isso mostra a tamanha alienação do trabalhador, que ele só conhece uma pequena parte do sistema produtivo, apenas aquele sistema mecânico reproduzido mecanicamente, né, sem ele entender o todo, sem ele perceber o todo o processo. Dessa maneira, ele fica alheio a toda a produção econômica, a toda a produção industrial, ele não se percebe como importante nesse processo
e quanto mais o sistema produtivo ele vulgariza a mão de obra, né, o trabalho, o ofício manual, mais fácil ele reproduz essa mão de obra, mais fácil ele troca essa mão de obra, mais fácil ele subjugar o trabalhador e menos salário eles vão pagar a esse indivíduo, exatamente porque eles vêm esvaziando cada vez mais os ofícios manuais, tornando os ofícios manuais simplesmente reprodutivos, né? E quando é só uma reprodução mecânica, você pode substituir esse indivíduo a qualquer momento, que quem entrar vai continuar reproduzindo mecanicamente aquela mesma atividade produtiva dentro do interior do sistema fabril, dentro no interior ali, né, do sistema produtivo, tá? Então, a alienação do trabalho acontece assim. O indivíduo não se percebe como importante. O indivíduo dá muito mais valor à mercadoria do que a ele mesmo. Ele não entende que a mercadoria, por mais famosa que seja, como por exemplo uma Ferrari conversível, ela só é a Ferrari, ela só é famosa, ela só tem o preço que tem porque a mão de obra dele a construiu. Ele não percebe essa realidade. Ele também tende a fazer uma inversão do processo, atribuindo muito mais importância à Ferrari ou qualquer mercadoria que ele produziu do que propriamente a mão de obra dele, do que propriamente o ofício, né, a mão de obra que ele disponibilizou no mercado de trabalho, no mercado produtivo, e que se não fosse pelas mãos dele que produziu aquela mercadoria não seria nada. Ela só existe pelas mãos do trabalhador. No entanto, o sistema produtivo inverte essa realidade, mostrando para a classe trabalhadora que é ela, a classe trabalhadora, que precisa da mercadoria, senão ela morreria de fome. E isso não é verdade. Quanto mais o trabalhador se subjuga, menos valor ele tem, menos importância ele tem, menor salário ele vai receber e os ofícios manuais vão ser cada vez mais esvaziados, tornados obsoletos, sem importância. Daí reside a alienação na esfera do trabalho, de acordo com Karl Marx e com Frederick Engels. As principais vias, então, né, de alienação nas relações de consumo, nós compramos, mesmo quando não precisamos, né? O capitalismo neoliberal, sobretudo depois do mundo globalizado, né, ele impôs a cada um de nós a necessidade de comprar. Nós compramos para ser, entre aspas, felizes, né? No sistema capitalista atual, no sistema capitalista neoliberal globalizado, a felicidade está implícita com o consumo. A felicidade passa necessariamente pela necessidade de consumir. Então, só quando eu estou consumindo, eu estaria realizando o meu bem-estar, eu estaria feliz. Quanto menos eu consumo, mais infeliz eu seria dentro da esfera neoliberal, né, do capitalismo atual. As relações de trabalho, né, nós já falamos, essa alienação na esfera do trabalho reside quando a mercadoria se torna mais importante do que a mão de obra, quando o trabalhador não tem a noção clara da importância dele no contexto produtivo, quando ele se esvazia dentro do sistema produtivo e quando ele não percebe, ele não entende o todo, o conjunto social. Voltando ali, olha, voltando ali naquela imagem, olha, o que que o trabalhador, depois de 30 anos, vai fazer quando ele aposentar? Ele vai lá no início da linha de montagem para saber como que começa, para entender o que, que ele está fazendo a vida toda. Porque ele trabalhou 30 anos só apertando parafuso. Ele trabalhou 30 anos só ligando um fio. Ele trabalhou 30 anos só colocando o pneu num carro. Ou apenas pondo rótulo na embalagem. Ou seja, ele não conhece o todo, ele não sabe o que, que ele está produzindo. Né? Ele sabe que ele tem que pôr o rótulo, que ele tem que apertar o parafuso, que ele tem que colocar o líquido dentro do tonel, ou que ele tem que colocar a tampa, ou que ele tem que cortar o frango, mas ele não entende o todo. Né? Na linha de montagem, há uma divisão, né? Uma subdivisão da linha produtiva, e o trabalhador é realizado, ele é obrigado, ele é levado a produzir somente aquela esfera, aquela pequena tarefa dentro do conjunto produtivo. Essa é a alienação do trabalhador na esfera do trabalho. A alienação nas questões sociais, nós vamos envolver a alienação política, nós vamos envolver a alienação também do consumo,
A alienação social, o indivíduo não se percebe, né, no meio social, ele é conduzido pela mídia, ele é conduzido pelo grupo social, ele faz o que está todo mundo fazendo. O gosto é imposto de acordo com a mídia ou com as classes dominantes, né? O indivíduo opina aquilo que está todo mundo opinando, tipicamente dentro do processo do senso comum, né? É como lá na filosofia nós falamos de episteme e doxa, né? A episteme é o conhecimento científico, enquanto que a doxa é a opinião. A opinião é o achismo, a opinião não é marcada por ciência, a opinião não tem um crivo científico. No entanto, as pessoas opinam o tempo todo, elas acham o tempo todo, e elas chegam ao ponto de querer dizer que a opinião delas é mais importante do que a própria pesquisa, do que a própria ciência, do que aqueles que estão há anos estudando esse processo, como é o caso da política, né? Em qualquer boteco que nós formos, em qualquer barzinho que nós formos, numa esquina, numa praça, na fila do supermercado ou na fila do banco, existem várias pessoas falando de economia, de política, de consumo, cada uma delas dando opiniões formatadas a partir da mídia, formatadas a partir da opinião do senso comum. Poucas delas fazem uma análise crítica real daquilo que acontece. E mesmo quando você tenta demonstrar a elas que elas estão equivocadas, que é uma meia visão, uma visão parcial do processo, uma visão falsa da realidade, elas querem te dizer que aquela é a opinião delas, e a opinião delas precisa ser respeitada dentro do sistema democrático, né? A democracia é sempre usada para justificar a minha opinião, o meu achismo, aquilo que eu quero fazer e impor, né? Mas a democracia ela não é respeitada e ela não é valorizada quando é para eu fazer aquilo que eu deveria fazer enquanto essência, né? Não é respeitada para eu fazer aquilo que se espera que qualquer processo político ou social dentro de uma democracia possa ser resguardado. Então, eu tenho uma construção de falsas notícias, eu tenho fake news, eu tenho uma série de mecanismos, notícias tendenciosas, destruindo o processo democrático, alienando as pessoas, até mesmo para a hora do voto, elegendo pessoas totalmente alheias àquilo que deveria ser a realidade do processo democrático, mas o tempo todo eu falo de democracia, né? Eu vejo pessoas aí em manifestações recentes nas ruas pedindo a volta do regime ditatorial, pedindo a volta do regime do AI-5 e falando de democracia. Quer dizer, não tem a mínima noção do que estão fazendo. Uma coisa é oposta à outra, né? Eu vejo pessoas brigando para sair do isolamento social e, por outro lado, estão lá na porta dos quartéis pedindo a volta dos regimes militares. Totalmente contraditório. Isolamento social, liberdade de ir e vir, está restrita, é exatamente o que fez o AI-5, tirou a liberdade, prendeu, calou pessoas, né? É exatamente o processo democrático que é inviabilizado, ele é totalmente destruído. E como que eu posso ser contra o isolamento e pedir a volta do AI-5? Totalmente contraditório. Essa alienação social e política, né? Nas relações de lazer, também há alienação quando eu penso que o entretenimento é apenas que o lazer é um entretenimento vulgar, né? É um entretenimento corpóreo, né? Dentro daquela identidade ou daquela ideologia da cultura hedonista, né? Do prazer corporal, né? Da beleza exterior. O lazer está sempre conjugado com quantidade. Então, para eu beber, eu tenho que beber muito. Para eu ficar, eu tenho que ficar muito. Para eu garrar, eu tenho que garrar muito, né? Então, há sempre uma visão quantitativa típica do capitalismo, né? Então, e nas relações de lazer, não, você também dialoga, você também pode viajar, você pode visitar museus, você pode ter acesso a uma excelente leitura de um bom livro, você pode conversar com pessoas, você pode passear, você pode ir a lugares turísticos, você pode conhecer sobre a história da sua cidade, da sua região, de um determinado país, mas normalmente não é essa a visão de lazer que nós temos. A visão de lazer é sempre do entretenimento extremamente vulgarizado, né?
e de um entretenimento que conjuga sempre relações ligadas à questão do sexo, da bebida, alheio ao processo de saúde, às vezes, e até da construção da nossa identidade autêntica como ser humano, né? Eu não visualizo o outro, eu não enxergo o outro, né? Eu não percebo e não incluo o outro nesse processo, porque eu tenho simplesmente uma visão hedonista, né, do prazer e das relações sociais. Nas relações pessoais, quando nós desenvolvemos a prática do egoísmo, da insensibilidade, da intolerância, né? Eu não tolero o outro, eu não tolero quem pensa diferente de mim, eu não tolero a ideologia X, eu não tolero a pessoa que vem do bairro Y, eu não tolero o chinês, eu não tolero. Então, há uma série de intolerâncias, né, que o mundo, sobretudo esse mundo arbitrário, conservador, né, que vivemos nesses últimos processos, tem traduzido para nós, né? Uma sociedade intolerante com a religião do outro, intolerante com a cultura do outro, intolerante com o pensar político do outro, intolerante com a visão econômica que o outro tem ou deixa de ter. Então, a intolerância ela é marcante nas relações sociais, o que demonstra o processo de alienação. E a relação com o tempo, né? O tempo para nós ele é uma questão líquida, como já dizia o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, filósofo Bauman, ele vai falar do amor líquido, da verdade líquida, do tempo líquido, quer dizer, tudo que se esvai por entre as nossas mãos. O tempo também é essa modalidade. Ele se esvai porque nós não o aproveitamos, né? Nós não temos no mundo contemporâneo, no mundo pós-moderno, a paciência de esperar com que esses processos possam acontecer, né? O tempo todo nós estamos realizando uma série de atividades porque não se pode, entre aspas, perder tempo algum. Não pode perder tempo ouvindo os idosos, não se perde tempo ouvindo ou lendo um bom livro, ou ouvindo uma boa história, né? Não se perde tempo percebendo o outro, não se perde tempo esperando o outro, né, o seu tempo e a sua vez de conseguir realizar uma atividade. Então, a perda de tempo está sempre associada com o processo de construção capitalista, né? O Weber, lá na Ética Protestante, já vai dizer tempo é dinheiro, não é? Quer dizer, a ética protestante construiu em nós, desde o século XVIII para cá, a ideia de perda de tempo quando você não está produzindo, né? Só é ganha de tempo quando você ganha dinheiro. Só é ganho de tempo quando você tem uma produtividade para lucrar. Essa é a ideologia, né, da ética protestante do espírito do capitalismo. É quando eu estou lendo, quando eu estou no lazer, quando eu estou descansando, quando eu curto com a família, quando eu estou namorando, quando eu estou com a esposa, com o esposo, com os filhos, quando a gente faz uma pescaria, quando eu produzo flores simplesmente como hobby, isso tudo é perda de tempo, né? Então, isso demonstra a alienação também em relação ao uso e às relações com o tempo. Para pensarmos então um pouco, olha, diante dos constantes e ininterruptos apelos ao consumo, como encontrar e estabelecer o limite, né, entre o consumo e o consumismo, né? Nós estamos presos nessa gaiola do cérebro, né? Nós estamos presos diante dessas questões ligadas ao consumo, nós estamos presos numa verdade, entre aspas, construída pela mídia, por ideologias que impõem de modo negativo versões alienadas, né, e interpretações sociais alienadas, né? Eu tenho opiniões formadas sobre vários temas, mas uma opinião que é formada a partir do ponto de vista midiático, a partir do ponto de vista das ideologias que circulam e que dominam o grupo social, não é? Mas isso nós vamos deixar então para uma próxima aula, a continuidade, né, da terceira etapa dessa aula a respeito da alienação, e eu espero encontrar vocês. Nós retomamos a partir desse ponto, tá? Foi uma alegria discutir esse tema com vocês, foi uma alegria falar esse tema para vocês, é um tema que eu gosto muito, é um tema que está extremamente na crista, né, das discussões, e, portanto, merece um cuidado maior de todos nós e, portanto, merece um interesse maior de todos nós, tá? Seguida com essa aula, nós vamos encontrar alguns exercícios aí para a gente praticar o tema.
Um grande beijo, até a próxima.